dia, gente! Estamos aqui para mais um Pod do Grito, dessa vez para abordar um tema muito importante, que é o Outubro Rosa, para conversar sobre a conscientização sobre o câncer de mama. Eu sou a Andrea. Eu sou a Beatriz. E hoje estamos aqui com o Dr. Gazelli. É um prazer ter você aqui com a gente no nosso podcast. Prazer é todo meu. Estarei sempre aqui quando vocês me convidarem para conversarmos sobre diversos temas dentro da área da medicina. Muito legal, a gente já vai pensar em mais temas para te convidar aqui, que eu tenho certeza que vai ser um podcast ótimo. Bom, para começarmos, acho que seria legal a gente entender o que é o Outubro Rosa em si, né? O que é essa ação, essa conscientização que a gente tem com o pessoal e o objetivo que essa movimentação tem para nossa sociedade. Você poderia abordar um pouquinho para a gente sobre isso? Com certeza, querida. O Outubro Rosa é um mês de conscientização sobre o câncer de mama. É uma campanha mundial, né? Não acontece só no Brasil. Ela iniciou em 1990, numa corrida que ocorreu na cidade de Nova York, para angariar fundos para uma fundação que cuidava de câncer de mama. Anteriormente a isso, existiam apenas alguns estados norte-americanos que faziam campanhas de prevenção de câncer de mama. E a partir dessa corrida, o Congresso norte-americano unificou essa data e escolheu outubro como o mês de prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Nessa corrida foi entregue para cada mulher um laço rosa, simbolizando a luta contra o câncer de mama. Que legal! É muito legal saber a história, né? Tipo, pra gente conhecer o contexto de por que criou alguma coisa, por que criou esse movimento. Porque, pra mim, todas as datas que existem, comemorativas, de conscientização, sempre surge de uma necessidade, né? Então é muito legal a gente entender o contexto pra conseguir compreender quão importante ela é para o nosso presente, para nossa sociedade no geral, né? Bom, e você, como médico e pai de aluno aqui da escola, você acha que a educação, ela ajuda nessa conscientização sobre o câncer de mama, sobre o Outubro Rosa, no geral, sobre a saúde em si? Ela é fundamental. A saúde começa com a educação. Sem educação, nós temos uma saúde precária. Começa desde a educação higiênica do ser humano, né, que a gente consegue, com o simples fato de lavar as mãos, melhorar a saúde de toda uma população. E isso está dentro da educação. Outra item muito importante é que os alunos vão levar isso para sua casa, para suas mães, para suas avós, né, da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Quando falamos em diagnóstico precoce, não só no câncer de mama, mas em todos os tipos de câncer, né, que acometem o ser humano, quanto mais precoce, ou seja, quanto menor esse tumor, melhor é o prognóstico ou a chance de cura desse câncer. Ainda mais com os novos tratamentos que agora a partir de 2020 nós temos para tratá-los. Que legal! Bom, a gente vê bastante sobre isso, né? Sobre o diagnóstico precoce, sobre o autoexame. E é legal saber a importância que ele tem, né? Tipo, porque muitas pessoas têm um pouco de um paradigma de que o câncer, ele é uma sentença de morte. Só que com a nossa medicina, ela está muito evoluída e é muito alta a taxa de você conseguir se recuperar dessa doença, né? Então, acho muito legal a gente abordar sobre isso, saber que é muito importante você se avaliar precocemente, você ter o conhecimento sobre que você adquiriu uma doença, que você tem isso, para conseguir tratar o melhor possível, para você conseguir ter sua chance de cura, né? Para você poder se curar. Hoje, a taxa de cura de um tumor diagnosticado com menos de 5 milímetros é de 98%. É totalmente diferente do que 30, 35 anos atrás. Na época que começou o Outubro Rosa, essa taxa de óbito era de 70, 75%. Então houve uma inversão. Hoje a gente cura mais do que as mulheres vão a óbito pelo câncer de mama. Mas mesmo assim, nós temos ainda no Brasil, e teremos agora em 2022, 32 mil mulheres morrendo por câncer de mama. É uma taxa alta, né? E faremos o diagnóstico em 67 mil mulheres de câncer de mama. Ela vai fazer o tratamento.
cirúrgico, quimioterápico, hormonioterápico, imunoterápico, radioterápico. Hoje é uma gama de tratamentos Sim. nós temos de arsenal para combater o câncer de mama. Que legal. Tá. Sabendo dessa pressão psicológica também que a mulher sofre quando ela recebe o diagnóstico, como que a gente pode ajudar essa mulher, né, que acabou de receber um diagnóstico, porque também tem muita pressão estética em cima de uma mulher, né, ela mesma coloca uma pressão muito grande nela. Como que a gente pode ajudar essas mulheres a lidarem com essa adaptação do corpo dela diante ao câncer? Se você tivesse feito essa pergunta quando eu acabei de terminar a residência de mastologia, onde as mulheres ficavam mutiladas, né? E muitas vezes faziam cirurgias mutiladoras, você tinha que tirar a mama dessa mulher. E realmente o impacto psicológico para essa mulher era muito grande. O órgão, né, a mama, ela é um órgão fisiológico, porque ele é nutriz, né, que vai nutrir os nenéns, né? Então Sim. Ele é fundamental, é uma época áurea da mulher, né? A amamentação com seu filho, e também é um órgão sensual. Então a perda na satisfação principalmente do seu parceiro. Isso é uma coisa que as mulheres pensam muito. Hoje, só para vocês terem uma ideia, as técnicas de reconstrução mamárias cirúrgicas aumentaram tanto que uma mulher, ela entra com o câncer no centro cirúrgico, se tiver condições técnicas do cirurgião e do hospital onde ela está, claro. Mas ela entra na sala de centro cirúrgico com o câncer e uma mama pitótica, né, que é uma mama esteticamente já, porque ela já tem uma certa idade, e sai com a mama mais bonita do que ela entrou e sem o câncer de mama. Nós conseguimos hoje, com a utilização de retalhos cutâneos. O que são retalhos? Eu tiro um músculo ou partes do corpo da própria paciente para fazer a nova mama. E uso próteses também. Então ela sai com a mama mais bonita do que ela entrou. E isso tem uma repercussão no restante do tratamento muito grande. Muito grande. Ela vai encarar a quimioterapia, né, a radioterapia com outros olhos. Né? Infelizmente, muitas quimioterapias levam à queda do cabelo. Sim. Mas isso é temporário, é uma questão de meses. E o cabelo vai voltar a crescer normalmente. Então, esse impacto na autoestima, ele é temporário. E se você conseguir preservar a mama da paciente, ele é melhor ainda. Uma questão de dúvida. Essa reconstrução mamária, ela é fornecida pelo SUS também ou é mais em clínicas privadas? Ela é obrigatória, é lei. Ai, que legal, eu não sabia disso, achei bem interessante. É lei. Toda mulher tem o direito de ser reconstruída no Brasil. Infelizmente, nem todas são. Sim. Porque nem todos os hospitais estão preparados para isso e têm, às vezes, tempo para isso. Às vezes a demanda só pela cirurgia oncológica, sem a cirurgia reconstrutiva, é tão grande que não consegue fazer a reconstrução mamária. Então nós temos que evoluir nisso também, o SUS tem que evoluir a fim de deixar essa mulher sem estar mutilada. Sim. Aí que entra também o trabalho feito antes disso. Qual é? De diagnosticar um tumor pequeno. Sim. Quanto menor o tumor, mais fácil é a reconstrução ou a cirurgia oncoplástica, que a gente preserva a mama e deixa ela mais bonita do que era. Que legal. Vendo essa importância do diagnóstico precoce, como que nós, mulheres, podemos fazer isso sozinhas? Tipo, como que a gente pode identificar? Tem muito o autoexame, essas coisas, mas como que a gente pode perceber isso no corpo? Então, o câncer, ele aparece na mulher como um nódulo, né? O diagnóstico é realizado pelo autoexame a partir dos 20 anos de idade.
Não adianta a gente fazer uma mamografia numa mulher de 20 anos, porque a mama dela é muito densa, vai ficar tudo branquinho e o carcinoma ali, o tumor, vai ficar camuflado nesse branco. Então, com o passar da idade, a mama vai sendo substituída por gordura. E aí sim eu consigo ver esse nódulo ou microcalcificações. Então, qual é o protocolo que nós indicamos? A menina de 20 anos, né? Ela passa a fazer o autoexame todos os meses, e esse autoexame tem um período para ser feito também. O ideal é que ele não seja feito no momento pré-menstrual, porque ali é uma retenção de líquidos, né? Pelos hormônios, pelo ciclo menstrual, e a mama já fica dolorida, então ela não consegue palpar a mama adequadamente. O ideal é que essa palpação então seja após o término da menstruação, quando a mama não está edemaciada, ou seja, inchada. Todo mês fazer o autoexame. O autoexame é muito bem feito no banheiro, tomando banho, porque o sabonete faz os dedos deslizarem sobre a pele da mama e aí as mulheres conseguem palpar. Nós vamos conseguir pegar nódulos de 1 centímetro, 1,5 centímetros fazendo o autoexame. Então, a partir dos 20 anos, toda mulher deve palpar a sua mama. E tem um outro fator também positivo de se palpar, que é o autoconhecimento. Sim. Você só vai descobrir alguma alteração no seu corpo o dia que você conhecer o seu próprio corpo, né? Sim. Há gerações atrás, nossas bisavós, né? A mama era um órgão somente para nutrir os filhotes, os bebês, né? Para você ter ideia, a vagina era um órgão proibido para essas mulheres. Hoje não. Você tem que conhecer o seu corpo para identificar alguma alteração e poder procurar o médico profissional para fazer o tratamento ou ver se aquilo é normal ou não. Aí, dos 20 anos até os 40 anos é autoexame. Porém, aquelas mulheres que têm mãe ou irmã com câncer de mama, elas devem iniciar o rastreamento mamográfico a partir dos 35 anos. E esse rastreamento, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Norte-Americano de Radiologia, deve ser anual. A mamografia anual após os 35 para mulheres com antecedência. Quem não tem antecedente familiar de câncer de mama começa aos 40 anos. E aí ela faz mamografia enquanto ela tiver condições físicas. Por que eu falo isso? Porque existe aquela senhora de 90 anos que está na cama, você não vai fazer a mamografia dela, né? Sim. A mamografia ela vai ter que ficar em pé, é um exame onde há necessidade de fazer uma compressão na mama. Então, você faz até uma expectativa de vida de 7 anos dessa mulher. É uma coisa muito difícil de se medir, né? Eu olhar para você, você vai ter só mais 7 anos de vida, então você para de fazer a mamografia. Nós não temos essa capacidade, né? Mas isso é o que está na literatura, é o que está na ciência. Até 7 anos de expectativa de vida, você faz mamografia. Isso são indicações das sociedades médicas. Porém, o Ministério da Saúde no Brasil é diferente, como nos Estados Unidos e na Europa e outros países também é diferente. Qual é a forma de rastreamento no Brasil? Mamografia bianual a partir dos 35 anos para as mulheres com antecedente familiar e bianual a partir dos 49 aos 69 anos para a população sem nódulo nenhum. Então, bianual. É uma forma de rastreamento que eu, como médico, não concordo, porque a gente perde vários tumores com esse rastreamento feito pelo SUS. Primeiro, 30% dos tumores ocorrem abaixo dos 50 anos. Então, nós estamos perdendo a oportunidade de fazer o diagnóstico antes dele ser palpável nessa
faixa etária. E após os 69, a qualidade de vida aumentou tanto da mulher que nós temos senhoras superativas com 70, 72, 75 anos que poderíamos fazer a mamografia e o diagnóstico e o tratamento precoce para essa faixa etária também. Você acredita que poderia ser mais amplo, então? Eu tenho certeza Uhum. que deve ser. E é o que nós fazemos aqui em Botucatu. Em Botucatu nós fazemos isso. Por quê? Nós temos uma parceria com a prefeitura, o prefeito se sensibilizou com isso, percebeu que ia salvar vidas com isso, então ele faz o financiamento para as mulheres botucatuenses. Então, a mulher botucatuense faz a sua mamografia gratuitamente, quer dizer, não é gratuitamente porque ela está pagando imposto, ela Sim. tem direito a isso, né? Anualmente, após os 40. E quem tem antecedente familiar começa a fazer anualmente após os 35 anos. Que Então, interessante. Botucatu é uma ilha e temos também, quando fazemos comparações de números, o maior rastreamento de câncer de mama per capita do Brasil. Aqui em Botucatu? Aqui em Botucatu. Então ninguém sabe disso, mas nós somos o maior rastreamento, mais eficaz, mais abrangente de câncer de mama do Brasil. Que interessante. É muito legal. E esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há 18 anos. Ah, e temos a Unesp também, que é centro de referência na medicina aqui também, Exato, a né? gente indica os casos, né, do SUS para serem operados lá, mas esse rastreamento é feito por uma parceria público-privada, que é a clínica, Interessante. a minha clínica, em parceria com a prefeitura. Olha, que interessante. então, Legal saber disso, né? Isso é fundamental, porque Não é são... um conhecimento que é muito disseminado. Tipo, Não é. bem interessante saber disso. Aí entra de novo aquela questão da educação, de como que é importante pra gente conseguir Exato. propagar essas coisas, né? Que é tão importante aqui em Botucatu e eu acredito que muito da população não conhece. Ela não conhece, mas ela Uhum. percebe. Sim. Porque ela vai até o posto de saúde fazer o seu Papa Nicolau, o seu exame preventivo, ela já sai com um pedido da mamografia, Sim. ela faz essa mamografia em 3 dias. Em uma semana ela tá, o laudo e as imagens já estão nos postos de saúde à disposição. Uhum. E a gente faz também, a alteração nessas mamografias são convocadas. Então essas mulheres não ficam perdidas, como em alguns serviços, algumas cidades, onde cada serviço, diagnóstico é um serviço, quem vai ver esse resultado para encaminhar, ela não precisa marcar consultas. Uhum. Deu alterada a mamografia, ela já é convocada pelo próprio serviço, pela Casa da Mama, e a Casa da Mama já faz a biópsia ou já manda para o serviço de referência onde ela vai fazer o tratamento pelo SUS. Ai, que legal. Então tem toda uma rede de Tem- apoio que encaminha. Tem toda uma logística para nós não perdermos tempo Sim. para essas mulheres. Uhum. Pra você ter uma ideia, cada 1000 mamografias, se eu pegar uma população rastreada, eu vou descobrir 6 tumores. Olha, é um trabalho árduo. 1000 eu preciso fazer para pegar 6. Sim. Dentre essas 6 mulheres com câncer de mama, se ela foi diagnosticada na mamografia, ou seja, menor que 1 centímetro, Uhum. eu consigo salvá-la do câncer de mama 4. 2 ainda, mesmo com diagnóstico precoce, em virtude das características biológicas desse tumor, ela ainda vai falecer em 5 anos do câncer de mama. Mas vejam, nesses 18 anos nós fizemos 220 mil mamografias na população de Botucatu e região, porque antes eu atendia toda a região. E no momento onde a mamografia era muito escassa, se nós multiplicarmos 4 vezes 220, vai dar 880 mulheres que deixaram de morrer de câncer de mama. Talvez elas já tenham morrido hoje de atropelamento, de infarto, de outra coisa, mas Sim. o câncer de mama nós conseguimos evitar a morte dessas 880 mulheres. E isso é muito gratificante e mostra a importância de um serviço como esse ser replicado no resto do país.
Mas o que acontece quando os técnicos do Ministério da Saúde, lá em Brasília, estão definindo, nós vamos fazer bianual, anual? Eles pegam a população-alvo mais suscetível, né, que seriam as mulheres acima de 50 anos até 69, pelo número de mamografia que eles têm para fazer, capacidade instalada de mamografia, entendeu? E aí eles chegaram a essa conta de ser feita bianualmente. É melhor do que não fazer nunca. Sim. Mas você vai pegar tumores de intervalo e tumores maiores. Sim. Com maior repercussão, com maior uso de quimioterapia, com cirurgias mais mutilantes. E deixa a pessoa mais vulnerável até para tratar, né? Porque Sim, vai como ser um não vamos tratamento conseguir mais identificar difícil. precoce, Exato, acaba sendo um tratamento bem mais complicado, né? com certeza. Aproveitando esse gancho sobre o tratamento, após o diagnóstico, como que a mulher pode prosseguir? Tipo, fui diagnosticado com câncer de mama. O que eu faço daqui para frente? Primeira coisa, ela tem que ser acolhida, né? Tanto por quem fala isso para ela, como você colocou, né? Parece que quando você dá uma notícia dessa, você tirou o chão dessa mulher, né? Ela acha que é uma sentença de morte. E não é. Você tem que saber conversar e saber dar essa notícia com toda a humanização possível e também com expectativa daquilo é uma doença grave, sim, mas é uma doença tratável, né? Muitas mulheres vão morrer por câncer de mama? Vão, como muitas mulheres morrem de acidente automobilístico, né? Então você tem que dar esperança para essa paciente no diagnóstico, principalmente nos casos bons. Nos casos bons que eu digo, casos de tumores pequenos. Mulheres mais jovens têm tumores mais agressivos. Sério? Por quê? Sério. Pela biologia do tumor. Ele se divide mais rápido, ele tem a capacidade de dar metástases também mais facilmente. Então, esse tumor ele migra da mama para o pulmão, para o cérebro. Então, essas mulheres mais jovens é que devem ser submetidas a tratamentos mais rápidos possíveis. Aquela senhorinha de 69 anos, ela está com aquele tumor lá há anos. Porque é um tumor de baixa agressividade. Então, às vezes, basta cirurgia, radioterapia e uma hormonioterapia. Às vezes, ela nem faz quimioterapia, não é necessário. Então, quanto mais jovem o diagnóstico, ainda bem que a incidência na mulher mais jovem é muito menor do que a incidência na mulher mais velha. Sim. E eu falo isso em incidência, eu vou falar alguns números aqui para vocês. Uma aos 70 anos, uma em cada 14 mulheres terá câncer de mama. A expectativa de vida hoje, né, é bem mais alta. É bem mais alta. Então, cada 14 senhoras de 70 anos, uma tem câncer de mama. Uma em cada 2.300 mulheres aos 35 anos terão câncer de mama. Então, você veja que a incidência é muito mais baixa. Porém, a agressividade dessa doença, nessa mulher mais jovem, é muito mais alta. E o tempo de vida que ela tem é muito menor do que aquela outra senhora. Porque pelo risco de metástase. Sim. São tumores biologicamente agressivos. Por isso é importante incluir essas mulheres no tratamento que é fornecido também, né? Exatamente. Desde jovem. Conscientizá-las. Sim. Desde jovem. Do nódulo. Aparecer um nódulo, tem que ser investigado. Sim. Uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês também é que nem todo nódulo é câncer. Pelo contrário, 90% dos nódulos não são cânceres, tá? Eles são nódulos benignos que não vão oferecer nenhum problema para a mulher. A não ser, às vezes, um problema estético, que ele aumenta um pouco de tamanho e aí causa algumas ondulações da mama, né? Sim. Mas é só mais estético. Você acaba até retirando esses nódulos quando eles causam dor ou problema estético. Mas a grande maioria é benigno, principalmente nas mulheres jovens. Então, essa cancerofobia, né, a gente tem que cortar. Eu fico muito preocupado
E é um conceito que eu sempre falo e muitas pessoas falam, nossa, esse médico tá doido, né? Parece. Mas eu gosto muito do Outubro Rosa. Mas para mim todos os meses são rosas. Primeiro que eu tenho a limitação do equipamento em fazer mamografia. O mamógrafo não é um equipamento infinito. Ele é finito. Eu consigo fazer hoje 100 mamografias por dia. E em outubro, às vezes, aparece 150 para fazer. Por quê? A massificação da campanha, né, na mídia, e as mulheres, às vezes, não têm acesso. Se nós formos avaliar aquela indígena que está lá no Rio Tapajós, aonde ela vai conseguir um mamógrafo para fazer? Ela viaja 8, 7, 12 horas de barco para fazer uma mamografia, e ainda mais, quem vai desmistificar esse exame para ela? Mostrar que é um exame que não vai machucá-la, ela vai ter um certo desconforto pela compressão, mas não vai desmistificar que é importante ela fazer esse exame. Então, a informação é fundamental também lá para essa população. Sim. No norte e nordeste. Nós temos uma densidade, a gente tem densidade demográfica, nós temos uma densidade de mamógrafos no Brasil. Essa densidade, ela é muito irregular ou desproporcional. O estado de São Paulo tem a maior densidade de mamógrafos do Brasil. Norte e Nordeste, menor. Mas por quê? Eu estou falando de mamógrafos funcionando. Sabe o que acontece? Os mamógrafos vão para lá, eles quebram e não arrumam. Entendeu? Porque o mamógrafo é um equipamento que quebra. Comum hoje, né? Ele precisa de manutenção. E não é feita a manutenção adequada. Existem inúmeras emendas parlamentares de mamógrafos, mas inúmeras, todos os anos. Então vai o mamógrafo novinho, ele é utilizado como praticamente descartável, entendeu? Utiliza-se ele por 1 ano e meio, dá um problema e não é feita o conserto desses equipamentos para poder servir a população. Como você acha que a gente poderia ajudar nisso? Tipo, incentivos em políticas públicas voltadas para esses mamógrafos? Exatamente. Primeiro que é preciso fazer uma licitação. Sim. E isso complica um pouquinho, né? A gente acha que a licitação, ela inibe a corrupção um pouco, mas ela burocratiza coisas emergenciais. Então, equipamentos médicos é muito caro manutenção, mas eles deviam ter outra abordagem de manutenção no SUS, né? Não sei, uma equipe do próprio SUS para certas regiões que tenham a capacidade de fazer a manutenção nesses equipamentos, manutenções preventivas, por exemplo, né? Para que ele não quebre, né? A gente não faz isso no carro, né? Geralmente nos hospitais estaduais você não faz isso. Você espera o aparelho quebrar para depois começar a fazer alguma coisa. Alguma né? coisa. Então, são políticas de gestor, entendeu? Sim. Nós precisamos de gestão para que não fique sem, né? Hoje, nós passamos nesses 18 anos por 5 gerações de mamografia, de mamógrafos, vamos dizer assim. Até o primeiro mamógrafo está aqui com vocês, o meu primeiro mamógrafo. Então, aquele é a primeira geração da mamografia. O mamógrafo foi inventado em 1970, tá? Nos Estados Unidos, para tentar fazer diagnóstico precoce, porque ali eles já viram que era o grande caminho a ser seguido. E ele era no filme, igual a gente, não sei se vocês se lembram disso, que você comprava o filme, colocava na máquina fotográfica, aí você levava num lugar para revelar. Exatamente igual, né? O mamógrafo transforma a energia elétrica em energia nuclear, então ele não tem radiação. E essa energia, essa radiação passa pela mama e marca uma película atrás da mama. E aí é que sai a imagem. Antigamente era no filme mesmo, passava pelo revelador, pelo secador, e hoje não, né? Eu estou na minha sala,
Em 2 minutos é feita a mamografia, está na minha tela. Como o celular. Está na tela ali a foto da pessoa. Antes a gente sabia, nossa, essas fotos ficarão lindas. A gente não sabia, né? Hoje a gente vê a foto na hora. Rapidinho, né? Não precisa Rapidinho, ficar mas esperando. antes a gente ficava... Aí tinha foto do teto, do chão, era muito engraçado. E aí tinha a taxa de reconvocação dessa paciente para fazer a mamografia de novo, entendeu? Uhum. Então a evolução tecnológica foi muito importante também para isso. E surgiram outros exames também, mas nenhum é superior à mamografia, porque ele é um exame barato, rápido de ser realizado, e com isso ele é aplicável a um grande número de pessoas. Sim. E aí você consegue. Se eu comparar a mamografia com a ressonância nuclear magnética, que é um exame onde eu uso o campo magnético, ele é um excelente exame também para mama. Mas é um exame que demora, né? 1 hora, 1 hora e meia para fazer cada uma. Então imaginem a diferença. Se eu precisar de 100 exames, o que eu rastreio com a mamografia em 8 horas, o que eu vou fazer com a ressonância, e a manutenção da ressonância, o custo dela é absurdamente maior. Sim. Já a ultrassonografia, onde eu uso ondas de som, né, que eu emito na mama, ultrassom, ele bate no tumor e volta, e me dá a imagem. É assim que funciona a ultrassonografia. Também é um exame muito bom, mas não para rastreamento. É aqueles nódulos identificados na mamografia, eu consigo fazer uma avaliação desse nódulo e classificar ele com grande potencial de malignidade ou baixo potencial de malignidade. Esse daí usaria mais, então, para quando você já sabe que tem algum tumor? E também nas mamas densas, nas jovens. Ah, Entendeu? Porque daí eu consigo identificar nódulos em mulheres jovens com ele. que interessante. Então, cada um tem a sua indicação e a sua aplicação, né? Uhum. Tá? Eu uso muito também a ultrassonografia para fazer biópsias. Ela me guia. Eu estou aqui com o nódulo, né? E eu vou com a agulha dentro do nódulo para tirar um pedacinho e mandar analisar. Antigamente se cortava a mama para tirar um pedação. Hoje não, eu vou lá com uma agulha, tiro um pedacinho e já analiso. É lindo de ver, né? O avanço da medicina com a tecnologia. É muito bonito de ver isso. Muito legal. É muito bom. Sim. O avanço da tecnologia que aumenta a expectativa de vida, Uhum. né? Medicina é saneamento básico. Medicina é saber comer bem. Medicina é fazer esporte também. Então não é só a medicina. Sim. Vejam que a gente está mexendo com o engenheiro que está fazendo o esgoto, que está canalizando a água, ele está trabalhando na saúde. O nutricionista que está orientando a nossa alimentação para evitarmos de ter doenças. O educador físico que está orientando a gente a fazer exercício físico, porque a prevenção do câncer é fazer atividade física e comer bem. Sabia? Esse é o principal. Sim. E é a educação, né, que fornece todo esse conhecimento sobre a importância de cada rede, cada coisinha para nossa saúde, para nossa vida, para tudo, né? Na verdade é um estilo de vida, Sim. né, que nós precisamos levar. E hoje nós caminhamos exatamente o oposto, né? Nós comemos mal, fazemos pouco exercício, né? Nem sempre políticas públicas são direcionadas por exemplo, a coleta do esgoto, né? Porque isso não dá voto. Tá embaixo da terra. É muito melhor você inaugurar um asfalto. Do que você inaugurar a captação de um esgoto e o tratamento desse esgoto. Então são essas coisas que a gente tem que mudar para evoluir na saúde. Uhum. E mesmo com tudo isso, a expectativa de vida no Brasil tem aumentado. Sim. Então nós ainda estamos evoluindo bastante. E temos muito que evoluir, né?
criando uma linha de raciocínio aqui agora, você disse que o câncer, ele afeta principalmente as mulheres mais jovens. Não, também. 30% abaixo dos 50 anos. Então, a maioria acima dos 50. Ah, sim, entendi. É aquele que afeta, vamos colocar assim, a maior mortalidade das mulheres mais jovens. Então, isso. Mas, por exemplo, eu acredito que é uma coisa que eu vejo muito. A maioria das meninas que eu conheço nunca foi um ginecologista, porque ainda existe um preconceito em relação a isso. Meninas jovens não procuram um ginecologista. Então, você acredita que esse descaso, assim, esse tabu que existe com garotas mais novas procurarem ginecologista, por exemplo, pode afetar com que elas não procurem, quando elas crescerem, assim, fazer essa mamografia, fazer esse exame de toque? Sim, com certeza. E o ginecologista, ele tem também um outro papel fundamental para essas meninas, né? Que é evitarmos uma gravidez precoce. Orientação, aí nós vamos entrar em outro podcast aqui para a gente conversar sobre planejamento familiar, dá para a gente conversar muito sobre isso, que também é um tema que eu adoro de conversar sobre isso. Mas ir ao ginecologista, ou o mastologista é o médico de mama, né? É uma especialidade separada. O ginecologista, ele também palpa a mama, mas ele não trata a mama, ele não faz tratamentos, mas ele tem a função, durante o exame ginecológico, de palpar as mamas. Eu tenho visto uma procura grande de meninas jovens, né, que assim menstruam, a mãe já leva para o ginecologista. Eu acho que nós precisamos trabalhar em oferecer isso à população, pelo SUS, à população carente, né? Oferecer isso nos postos de saúde. E só em Botucatu não tem consulta quem não vai, porque tem lá hoje as enfermeiras que fazem essa coleta de Papai Nicolau, se ela já teve relações sexuais, e que faz essa orientação de contracepção. Então, o que nós temos que nos preocupar muito, e que eu me preocupo muito no consultório, é de, na primeira consulta ginecológica dessa menina, ela não sair traumatizada de lá. Sim. Entendeu? Então, não pode ser um exame truculento. Muitas vezes, na primeira consulta, eu nem faço exame. Sabia? Eu vou lá, eu converso. Ah, que legal. Né? Você tem isso, isso, isso. Ah, hoje o tio não vai te examinar. E marco para ela, porque ela já me conheceu. Aí, na próxima vez que ela vai vir, ela já vai vir. Ah, eu conheço aquele tio. Entendeu? Uhum. Eu conheço já ele. E aí eu vou sempre com a figura de uma... Porque geralmente são meninas abaixo de 18 anos, né? Sempre com a figura da mãe, de uma tia, né? Junto no exame, para ela se sentir acolhida ali também. Então, nunca você pode fazer o exame só o médico ou a médica com o adolescente. Você tem que ter o responsável por ela, isso é fundamental. Então, eu acho que quem tem filhas, né, ou sobrinhas, deve acompanhar na consulta ginecológica. E o médico também, quando ele está fazendo o exame, ele tem que ter a sua assistente. Porque você vai estar mexendo em partes íntimas da menina. E quando tem mais gente ali, não vai oferecer uma vergonha para a menina. Não, aquilo vai se tornar uma coisa natural. Para ver, nossa, tem fulano ali, tem aqui. Ninguém está olhando, né, para a vagina dela ou para a mama dela. Sim. Mas está olhando para o material que eu estou colhendo. Entendeu? Uhum. Então isso torna a consulta ginecológica uma coisa natural. E não pode ter dor de jeito nenhum. Tem que ser uma coisa que não gere nenhum desconforto a ela. E que ela saiba que ela vai ter que voltar anualmente. Mas você sabe que a mulher, em comparação ao homem, ela dá de 20 a 0. A mulher se cuida. Homem procura muito menos, né? Muito menos. Você
Não sei se tem esse estigma, para fazer exame de próstata tem que fazer um toque retal, né? E o toque retal, ele acha que ele vai ficar menos homem se ele fizer um toque retal. Uma Já ouvi besteira. bastante isso. Isso é uma besteira gigantesca, né? Gigantesca. Concorda comigo? O toque retal serve para ver não só próstata, para ver câncer de colo retal, né? Sim. Câncer de intestino também. E é legal a gente entrar nesse assunto também, porque quando a gente fala sobre câncer de mama, parece que é algo só específico da mulher, mas os homens também são suscetíveis a isso, né? Sim, 1%. Uhum. Né? Em cada 100 tumores são em homens. E são tumores piores, biologicamente falando. São tumores bem piores, bem mais agressivos, e que a mortalidade dele é muito maior do que o da mulher. Porque ele já invade a parede muscular e já dá metástase pulmonar no fígado e no cérebro, como eu falei para vocês. Eu queria colocar para vocês que gera muita dúvida às vezes na mídia, né? Por causa do evento Angelina Jolie. Ah, sim, que ela né? retirou as mamas. Que ela retirou as mamas. Isso foi um marco, saiu em todas as mídias, né? Na época. Eu queria só explicar para vocês qual é a situação da Angelina Jolie. Ela tem um gene alterado, chama-se BRCA1, BRCA2, que a mãe dela teve, que faleceu com 38 anos. Ela herdou esse gene quando nasceu. E ela teria câncer de mama também, por causa da alteração genética. Só que dentre todos os tumores, só 5% deles são por essa alteração genética. Os outros 95% são pelo meio ambiente que está alterado, levando ao câncer de mama. O que é isso, doutor? A falta de exercício, a ingesta alta de gordura, bebidas alcoólicas. Então é o estilo de vida da mulher moderna. Sim. Para que vocês tenham uma ideia, as suas bisavós, durante toda a vida delas, elas tiveram 20 menstruações. Vocês já pararam para pensar nisso? É bem pouco, né? É muito pouco. Sabe por quê? Porque ou elas estavam grávidas ou amamentando. Porque elas tinham 12 filhos, 13 filhos. Multiplica isso, né, por 9 meses, mais 1 ano e meio, 2 anos de amamentação. Então, a quantidade de endometriose, TPM, cólicas menstruais, para elas era insignificante. Sim. E essa é uma doença da mulher moderna, da mulher que mudou o seu estilo de vida. E sabe da onde que veio a mudança do estilo de vida da mulher moderna? A educação? Da educação? Também. Mas o que deu start para ela se empoderar, a partir do momento que ela teve o controle da natalidade, de quando ela queria ficar grávida e quando ela não queria. Porque antes ela era esposa, né? Sim. Tinha um papel na família de gerar os filhos, cuidar da casa, entenderam? E não dava tempo mesmo, 5, 6, 7 filhos, não é? Sim. A partir do momento que ela teve o controle nas mãos delas, com as pílulas anticoncepcionais, ela conseguiu entrar no mercado de trabalho e conseguiu chegar à equivalência com o homem, a competir, e ela é até melhor que o homem, né? Sim. Essa mudança do estilo de vida impacta no número de casos De que a câncer gente de tem mama? hoje em dia? Impacta porque existem trabalhos mostrando isso, né? Trabalhos científicos. Quanto mais estudada é a mulher, vamos dizer assim, quanto mais pós-graduada, maior a taxa de câncer de mama. Olha. Estudada câncer de mama, Dr. Marcos. Vou parar de estudar. Não é bem isso. Sabe o que acontece?
mais ela caminha na vida profissional, seja ela acadêmica, seja ela dentro de uma empresa, ela posterga a gravidez. Postergando a gravidez, ela aumenta o seu risco de câncer de mama, porque ela vai ter maior número de ciclos menstruais. Ela se expõe mais aos hormônios femininos? Exato. Ela se expõe mais a esses ciclos mensais do hormônio feminino. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Não. Exatamente. Que interessante saber disso. E outra, o fato de amamentar Uhum. também faz com que você amadureça células da mama, que protegem contra o câncer de mama. Olha, então é por isso que tem aquela indicação de quando você tem um filho, você amamentar pelo mais tempo possível? Eu já ouvi bastante isso, mas eu Não nunca é entendi só o por porquê. isso, mas é um dos fatores, Uhum. né? A amamentação traz inúmeros benefícios, Sim. né? Dentre eles, comida para o seu filho, né? Uhum. Os mamíferos. O outro, o carinho e o afeto, o relacionamento entre mãe e filho, Sim. e a proteção do câncer de mama. Então, só coisas boas. Sim. Concorda? Do fato de amamentar. Uhum. Mas nem sempre a mulher consegue. Com 4 meses ela tem que voltar a trabalhar, então, mas ela tem alguns direitos, né? Que ela pode parar 2 horas para amamentar seu filho. Mas não é como antigamente era, que o neném vinha grandão, quero mamar. Baixava e já mamava ali, né? Meu pai mamou assim, eu lembro dele contar isso pra mim. E ele se lembrava mamando. Então, eu acho que ele era grandão, né? Mamando no peito da minha avó. Olha que coisa. Entendeu? Ele se lembra disso. Então, isso também, né? A gente tenta, o máximo possível, incentivar a amamentação. Mas isso não pode gerar também... Tem mulheres que não conseguem amamentar, e nem Sim. por isso ela é menos mulher. Exatamente. E nem por isso ela vai ter câncer de mama, Uhum. né? Por isso que eu falo, toda campanha você tem que tomar muito cuidado em fazê-la, porque não adianta a gente só fazer ela na mídia e esquecer a ação. Sim. Então, se nós estamos falando aqui de Outubro Rosa, e foi o que nós falamos, Outubro Rosa, o principal mecanismo de diagnóstico é a mamografia. Você tem mamografia para dar para essa população? Ou você vai gerar mais ansiedade, que agora ela tem a informação, mas ela não tem como fazer isso? Entendeu? Isso gera uma ansiedade muito grande. Sim. Então a gente tem que ter responsabilidade em fazer. Quando eu escuto, e vocês escutam também, e à primeira vista é uma coisa em saúde, mutirão de cirurgias de catarata. Puxa, que coisa legal, não é legal? Você acha isso legal? Eu acho legal, mas daí tem as consequências, né? O meu pai, ele tem esse índice de catarata nos olhos. Quando ele ouviu essa campanha, ficou super nervoso. Porque, tipo, ele não tinha conhecimento sobre o que era. Ele procurava um médico, aí... Quando ele foi saber sobre o que era, ele foi procurar o médico com o objetivo mesmo de falar, tipo, eu acho que eu estou com isso, me ajuda. E aí cria uma puta ansiedade pra conseguir concretizar. E pra conseguir fazer a cirurgia das cataratas é difícil, né? Tipo, é algo que demora, porque tem um grande número de pessoas. E se fazem campanhas, não é? Sim. Qual é o ideal? Que não tenha campanha. Que o teu pai tivesse feito essa consulta na rotina, identificado a catarata e ter feito a cirurgia normalmente, sem ser campanha. Então, quando se faz campanha, é porque você não fez a sua rotina no seu dia a dia normal. Então, é assim que a gente tem que interpretar. E não que aquele gestor está fazendo uma coisa maravilhosa. Não, ele está tendo que fazer aquilo porque ele não fez a coisa certa lá atrás. Essa é a nossa interpretação adequada. Que reflexão. Entender? Uhum. Não estou falando do Outubro Rosa, que é uma Não, campanha mundial de conscientização. A mamografia, por isso que eu falo, para mim, todos os meses são rosas, não só outubro. Sim. Outubro é a conscientização. Entendeu? Para vocês, né, que estão aí, são adolescentes,
vocês vão levar isso para a vida e vão falar para suas amigas. Nós estamos gravando aqui, né, para que muitas pessoas vejam a necessidade de se cuidar, de se palpar. Mas quando são feitas campanhas, é porque a rotina falhou. Uhum. Entendeu? Interessante trazer essa visão. Então, observem bem. Então, quando a gente, por exemplo, nós estamos falando de câncer de mama e de mamografia. Uhum. Existe um programa que é uma carreta. Vocês já viram a carreta da mamografia? Já ouviram falar? Eu acho que eu nunca ouvi falar sobre. Existe um programa que é uma carreta, você põe um mamógrafo dentro de um caminhão, né? E vai nas cidades fazer mamografia. Ele fica lá 15 dias, faz 300 mamografias e vai embora. Isso é muito bom em determinadas situações. Uhum. Se eu pegar aquelas cidades lá do Nordeste ou do Norte, onde as distâncias são 800 quilômetros, e aquela cidade de 15 mil habitantes não tem condição de ter um mamógrafo ali funcionando, se você levar essa carreta, é uma maravilha. Sim. Mas se você trazer essa carreta para Botucatu, é populismo, é querer fazer política. Sim. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque você já tem o rastreamento aqui. Uhum. Então, no estado de São Paulo, não justifica ter a carreta. Sim. Porque as cidades têm capacidade de fazer a mamografia. E outra, vocês já imaginam a sensibilidade desses equipamentos em uma carreta. Eles quebram, assim, absurdamente. Entendeu? Sim. Do que um aparelho paradinho, né? Pega um computador, põe num carro pulando nas estradas do norte e nordeste, que são estradas até de terra, né? E a carreta com o mamógrafo lá dentro batendo. Ele quebra. Sim. E o mamógrafo eu acredito que não seja barato para Não se é repor, barato. né? Então, mas tudo bem, eu acho que ainda vale a pena naqueles locais. Sim. Agora, locais onde você tem uma densidade de mamógrafos suficiente para a população, não se justifica. É. Sem dúvida não se justifica. Então vocês têm que desenvolver essa crítica na saúde, viu, de mutirões. Mesma coisa, agora eu vou mudar totalmente, mas mutirões da justiça, de processos. Não existe mutirões desses? Acho que eu já ouvi sobre, mais ou Então. menos. Por que está fazendo mutirão? Tem muito processo? Não, porque acumulou mutirão. Acumulou processos. Sim. Não deveria ter acumulado. E aí a nossa justiça fica lenta. É a mesma coisa. Isso em tudo, né? Em Eu acho todas as áreas A gente tem de que prestação de serviço. ver a necessidade de cada população, de cada estado, para conseguir fazer essa conscientização, conseguir levar cada vez mais mulheres a ter o exame, tipo, ter direito ao exame, conseguir analisar essas coisas, né? Esse diagnóstico. O Brasil é muito grande, é continental. E cada município tem sua as necessidade. suas necessidades, né? E eu acho que é por aí. Eu acho que se nós tivéssemos prefeitos bons em todo o Brasil, em todas as cidades, nós estaríamos muito melhor do que estamos hoje, né? Então, é lá no fim. Claro, o governo estadual, federal, ele faz políticas e o resto segue essas políticas Sim. de assistência, né? Mas, por exemplo, no caso da política de assistência à mamografia, o Brasil está falhando. Isso não é de agora, não. Isso já tem tempo, tá? É de outras gestões já antigas, bem antigas. Interessante, né? Uhum. Tem Demais. muita coisa Tem pra muita pensar. coisa por trás de uma campanha que é feita, Sim, né? Tem muita com coisa para se certeza. analisar. Muita coisa a ser mudada e a informação é fundamental, Sim. Sim. né? Muito legal o nosso papo. Muita coisa que você disse eu nem imaginava, nunca tinha parado pra pensar. Que legal. Também não, acho que foi alguma coisa muito mais interessante. A gente trouxe com o incentivo de fazer uma conscientização e eu acho que abrangeu muito mais além, sabe? Pra, tipo, Muito mais do que a gente imaginava, né? Saber os problemas por trás de uma campanha, entender como que ela realmente funciona e por que ela existe. Foi fundamental, eu acho, pra dar uma acordada, sabe? Eu acho que do mesmo jeito que você conseguiu fazer isso com a gente, vai conseguir fazer com o público que vai estar nos assistindo. Muito legal ter você aqui. E eu que agradeço a oportunidade de estar mostrando também, né?
Eu não falei, mas Botucatu, eu falei para vocês que Botucatu é a cidade do Brasil com maior rastreamento per capita. Falei? Acho que comentou. Falou do rastreamento, Falei? falou. Então, eu tenho muito orgulho disso, porque quando eu vim, eu fiz faculdade pública, eu fiz residência, aí fiz residência de ginecologia e obstetrícia, depois eu fui fazer a residência de mastologia em São Paulo, voltei para Botucatu por ser botucatuense, né? E montei esse serviço, porque a solicitação de uma mamografia, desde a sua solicitação até a sua execução, demorava 6 a 8 meses. Imagina aquela mulher com câncer de mama, aquelas 6 mulheres que estão com câncer de mama em 1000. Aquele tumor dobrou de tamanho, que era 1 centímetro, foi para 2 centímetros em 6 meses. Entendeu? Hoje, em 3 dias, ela está fazendo mamografia. Então, vejam, vocês, jovens, e eu, como era jovem naquela época, eu queria mudar o mundo. Eu queria mudar o mundo na minha área. Hoje, 18 anos depois, eu consegui mudar. Pelo menos o meu setor eu consegui mudar. A mulher hoje tem a mamografia e ela faz tratamento precoce em Botucatu. Então essa é a intenção que eu queria que cada jovem tivesse, né? Eu vou mudar o meu mundo aqui, para essa população, no que eu sei fazer. Sim. Não é? Você quer levar informação para todos. Você não me falou o que você quer fazer mesmo? Relações internacionais. Relações internacionais. Então você tem que... Você vai abrir o mundo para você, né? E você vai ter que aproximar mundos diferentes, né? Para tentar mudar o teu mundo também e o mundo onde você vai estar se relacionando. Então é isso que é muito legal. E depois de 18 anos você olhar para trás e falar: eu fiz 220 mil mamografias, salvei tantas mulheres, operei tantas mulheres e fiz o meu trabalho adequado. Isso que é muito legal. É um orgulho, né? Chegando aos 50, cabelo branco, né? Entendeu? Mas é isso. Então, por isso é interessante e por isso que eu vim aqui para mostrar para vocês que quando você tem uma vontade, um norte a seguir, você consegue chegar onde você quer ir. Para mim, a minha realização profissional vai ser tipo, se um dia o conhecimento que eu tenho, que eu consegui com meus professores, que me inspiraram muito aqui dentro do colégio, eu poder levar e ajudar a vida de uma pessoa só. Tipo, eu quero ajudar muitas mais pessoas, mas se eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa, eu já vou estar muito feliz por ter conseguido conquistar isso, sabe? Tipo, ter ajudado alguém, ter contribuído na vida dela, como professores aqui dentro, como profissionais contribuíram na minha. Exatamente. Esse é o verdadeiro cidadão, né? É para isso que a gente vive, né? Para poder ajudar o seu semelhante, a sua família e todos que a cercam, com certeza. Sim. Entendeu? Então, por Sim. isso que vocês estão aqui, né? Uhum. E desenvolvendo essas coisas. Espero que desenvolvendo. Isso aqui é muito legal, né? Uhum. Esse podcast é muito legal. E o que vocês precisarem conversar de outros assuntos, a gente pode discutir um dia só o exame ginecológico, como ele deve ser, tirar esse tabu. São temas muito importantes na sociedade pra gente comentar, né? Claro. Quando ela deve ir, como, que a gente citou aqui algumas coisas, Sim. né? Mas o que o médico vai fazer, o que né, o médico, a médica vai fazer, isso é muito interessante. Eu acho que a gente tem que trazer para vocês isso. Acho muito legal. Tá? Envolver também o pessoal dos biológicos, saber disso. Apesar que vocês vão mostrar para eles, né? Sim. Sim. Mas acho muito legal. Vamos trazer você mais vezes aqui. Vamos, eu venho, pode ficar tranquilo. Muito legal. Vai ser um prazer. Viu? Muito bem. Deixa eu ver. Bom? Acho que já estamos chegando no nosso tempo, então já vamos agradecer. Muito obrigada pela sua participação. Foi um bate-papo muito legal. Foi algo muito mais do que a gente estava esperando. Você contribuiu muito com a nossa educação aqui, com a nossa produção, com o nosso veículo de comunicação, que é tão importante pra gente aqui da agência. Então, muito obrigada, de verdade, pela sua presença aqui, por ter tirado o seu tempo, ter ajudado a gente.
E você está convidado a vir mais vezes aqui no colégio. Foi muito incrível a sua participação e acredito que a mesma experiência que a gente teve aqui, você pode oferecer para outras pessoas aqui dentro desse colégio. Vai ser incrível. Não, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, viu? Tem um pouquinho de gente me esperando lá, né? Mas não tem problema, é por uma ótima causa. Eu estou à disposição de vocês, para vocês decidirem o tema, né? Dentro da minha área. Tá bom? Mas eu venho, com certeza, para mim é um prazer. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado também aqui do nosso bate-papo. Adoramos. E que vocês levem isso pro resto do colégio e das pessoas a fim de escutar. Ok? Ok. Muito obrigada, doutor. Obrigada, B. E agora a gente encerra o nosso podcast. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, gente.